O relógio canta 5 da tarde. A casa, um lamento. Lívia sobe as escadas da mansão, carregando seus materiais de limpeza. Cada passo pesa como um segredo. 2 bebês gêmeos rasgam o corredor com um choro sem fim. Em minutos, o impossível vai escolher um lado. Aos 25 anos, Lívia trabalha como faxineira há 3 semanas naquele lugar, mas nunca se acostumou com aquele sofrimento. Os gêmeos choram há 3 horas seguidas naquele dia. Ontem foram 5, anteontem 6. Meu Deus, essas crianças, ela sussurra, parando na escada para limpar o suor da testa. Arthur Valente aparece no corredor. Aos 34 anos, aquele empresário milionário parece ter envelhecido 1 década em poucas semanas. As olheiras são fundas, o cabelo está em desordem e ele anda como um fantasma. Nair, chama ele quase sem voz. A governanta de 50 anos, que trabalha na família há 20 anos, vem correndo. Ela sempre anda com um caderninho velho, onde anota tudo o que acontece na casa. Faz mais de 2 meses que eles não conseguem dormir direito, Nair. Mais de 2 meses. Ela balança a cabeça com pena. Patrão, o senhor também precisa descansar. Não pode continuar assim. Descansar? Arthur solta uma risada amarga. Como posso descansar escutando meus filhos chorando desse jeito? Que pai eu sou, Nair? Lívia para no meio da escada. A dor na voz daquele homem aperta seu peito. Ela mesma havia perdido um bebê 1 ano antes, aos 4 meses de gestação. Sabia bem o que era ver uma criança sofrer. Arthur pega o telefone com as mãos tremendo. Doutor, é o Arthur Valente de novo. Eu sei que já liguei hoje de manhã, mas meus filhos estão terríveis. Tem que haver alguma coisa que o senhor possa fazer. Do outro lado da linha, a resposta o deixa ainda mais nervoso. Como assim não sabem mais o que fazer? Já veio pediatra, neurologista, especialista em bebê. Gastei mais dinheiro do que tenho e nada adianta. Ele desliga e bate o punho na parede. Arthur! Nair corre até ele. Não pode se machucar também. É inútil, Nair. Sou um pai inútil mesmo. Nem consigo fazer meus próprios filhos pararem de chorar. Lívia observa tudo, com o coração apertado. Nunca havia visto um homem tão destruído. A dor dele era real, crua, de cortar a alma. O choro dos gêmeos fica ainda mais forte vindo do quarto. Pedro e Henrique, 3 meses de vida, lutando contra algo que ninguém consegue explicar. Se eles não melhorarem logo, eu não aguento mais. Arthur sussurra, com a voz embargada. 3 horas da tarde. Arthur sai correndo da casa, carregando os 2 bebês nos carrinhos. Vou para o hospital de novo, grita para Nair. Eles estão com febre de tanto chorar. O portão da mansão se fecha e a casa finalmente fica em silêncio. Lívia suspira aliviada. Não pelo descanso do trabalho, mas porque aquelas criancinhas, enfim, teriam um momento de paz. Coitadinhos, murmura, subindo para limpar o andar de cima. Quando chega à porta do quarto dos gêmeos, para ali, hesitante. O ambiente tem cheiro de bebê misturado com remédio. 2 caminhas pequenas, decoração em azul e branco, brinquedinhos que nunca são usados porque os meninos não param de chorar para brincar. Ela sabe que não deveria entrar. Arthur é rígido quanto a quem pode mexer no quarto dos filhos, mas alguma coisa a puxa para dentro. Pega uma roupinha pequena, azul clara, com desenho de ursinhos, aperta contra o peito e fecha os olhos. A lembrança do bebê que perdeu vem como uma facada. Meu anjinho, se você tivesse nascido, teria a mesma idade deles. Sussurra. 1h30 depois, o barulho do portão a desperta do devaneio. Arthur está voltando. Lívia corre para sair do quarto, mas bate o pé na cômoda e derruba um vidro de perfume. Ai, meu Deus! Ela se agacha para pegar os cacos quando escuta passos na escada. Os médicos não sabem mais o que fazer. Arthur grita para Nair.
Disseram que eles estão saudáveis, mas não param de chorar. Ele entra no quarto carregando Pedro no colo. O bebê está vermelho de tanto chorar, o rostinho inchado, os punhinhos fechados. Papai não sabe mais o que fazer, meu filho. Sussurra, embalando o menino. Papai está perdido. Henrique, no carrinho, também chora, um som agudo, cortante. É então que algo inexplicável acontece. Lívia, ainda agachada juntando os cacos de vidro, olha para Pedro e, sem pensar, estende os braços. Posso pegar ele um pouquinho? Arthur, no limite do cansaço, nem pensa duas vezes. Coloca o bebê nos braços dela. O silêncio é imediato. Pedro para de chorar, como se alguém tivesse apertado um botão. Os olhinhos inchados se abrem e se fixam no rosto de Lívia. Um olhar curioso, tranquilo. Arthur fica de boca aberta. Henrique, no carrinho, também para de chorar. Vira a cabecinha na direção do irmão e de Lívia, como se entendesse que algo mudou. Calma, pequenininho. Ela sussurra, embalando Pedro devagar. O que estava incomodando você? O bebê fecha os olhos e, pela primeira vez em mais de 2 meses, adormece de verdade. Não acredito. Arthur pega Henrique do carrinho. O menino também se acalma na mesma hora, quando é colocado perto de Lívia. Como você fez isso? Eu não sei, Sr. Arthur. Só senti que precisava pegá-lo. Nair aparece na porta e quase desmaia. Meu Deus do céu, como você conseguiu? Esses meninos não param de chorar nem dormindo. Mas Arthur já estava vendo, estava diante do impossível. Lívia, ele sussurra emocionado. Faz 3 meses que procuro uma resposta. Gastei uma fortuna com médicos. E você simplesmente... Eles estão dormindo. Lívia completa com os olhos marejados. Dormindo de verdade. Os 3 ficam ali em silêncio, vendo os gêmeos repousarem tranquilos pela primeira vez. Pedro nos braços de Lívia, Henrique no colo do pai, mas aninhado contra o peito da faxineira. É quando escutam passos decididos na escada. Passos que fazem o sangue de todos gelar. Arthur! Uma voz feminina ecoa pelo corredor. Cheguei para a consulta dos meninos. Doutora Lígia Drummond aparece na porta. Aos 38 anos, é o tipo de mulher que impõe respeito só de entrar. Jaleco branco impecável, cabelo preso num coque perfeito, postura ereta de quem nunca perde o controle. Arthur, como estão os Peck? Ela interrompe a frase ao ver a cena. Os gêmeos dormindo, Arthur sorrindo pela primeira vez em meses e uma faxineira qualquer segurando Pedro como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lígia. Arthur sussurra, tentando não acordar os bebês. Você não vai acreditar. Eles finalmente dormiram. Lívia conseguiu fazer isso. O sorriso de Lígia congela. 3 anos cuidando daquela família, construindo proximidade, esperando a hora certa para se aproximar de Arthur de outra forma. E agora, uma simples faxineira faz o que ela, médica formada, nunca conseguiu. Arthur, fala com a voz controlada. Posso falar contigo um minutinho no corredor? Mas Lígia, olha só. Eles estão tão tranquilos? No corredor, por favor. Arthur percebe o tom sério e entrega os bebês a Lívia. Sai do quarto atrás da médica. Arthur, você tem noção do que acabou de acontecer? Ela fala baixo, mas com raiva controlada. O quê? Ela fez meus filhos dormirem, Lígia, pela primeira vez em 3 meses. E você sabe qual é a formação dessa mulher? Sabe se ela não tem alguma doença? Se não passou alguma substância perigosa na pele? Arthur franze a testa. Não tinha pensado nisso. Ela só pegou o Pedro no colo. Arthur, eu sou pediatra há 15 anos. Sei como essas situações podem ser arriscadas. Bebês de 3 meses são muito frágeis. Qualquer coisa errada pode trazer sérios problemas.
Mas eles estão bem, Lígia. Olha como estão dormindo sossegados. Por enquanto. Mas e se for efeito químico? E se depois eles piorarem? As palavras dela plantam uma semente de dúvida na mente cansada de Arthur. Sempre confiara em Lígia. Ela salvara os gêmeos quando nasceram prematuros. Era respeitada, amiga da família há anos. Dentro do quarto, Lívia embala Pedro, que dorme profundamente. Nair observa Henrique, descansando tranquilo no carrinho. Moça, Nair sussurra. Como você fez isso? Eu não sei, dona Nair. Só senti que precisava ajudar. Em 20 anos trabalhando naquela casa, Nair nunca tinha visto nada igual. Esses meninos não param de chorar nem quando estão dormindo. E agora, olha só, ela aponta para os bebês realmente adormecidos, respiração calma, rostinhos relaxados, mãozinhas abertas. É um milagre mesmo. Completa, emocionada. No corredor, Lígia continua plantando dúvidas. Arthur, eu entendo o teu desespero, mas como médica não posso deixar que uma pessoa sem formação tenha contato direto com bebês tão pequenos. É uma questão de responsabilidade. Mas Lígia, imagina se acontece alguma coisa com eles? A voz dele treme. Imagina se desenvolvem alguma alergia, alguma infecção. Você nunca ia se perdoar. Nem eu, como médica responsável. Ela afirma. Arthur passa a mão pelo cabelo, o cansaço o impedindo de raciocinar direito. O que você acha que eu devo fazer? Que ela não tenha mais contato direto com os meninos, pelo bem deles. Enquanto isso, vou ajustar a medicação. Talvez seja isso que estava faltando. Dentro do quarto, Lívia sente um arrepio. Alguma coisa não está certa. Pedro se mexe um pouquinho nos braços dela, mas continua dormindo. Dona Nair, sussurra. A doutora sempre dá remédio para os meninos? Todo dia, moça. Ela diz que é para acalmar, mas nunca funcionou direito. E hoje, ela já deu? Ainda não. Chegou agora, há pouco. Lívia fica pensativa. Os gêmeos dormiram sem remédio nenhum. Apenas com carinho, apenas com o toque dela. É quando Arthur volta para o quarto, o rosto fechado. Lívia, fala baixinho. Obrigado pela ajuda, mas a doutora Lígia tem razão. É melhor você não mexer mais com os meninos. O coração de Lívia se despedaça. Mas, senhor Arthur, eles estão bem. Eu sei, mas pode ser perigoso. Você não é médica. Pode ter sido sorte. Ou alguma coisa que faça mal depois. Lívia coloca Pedro delicadamente na caminha. O bebê continua dormindo. Eu entendo, senhor Arthur. Diz, mas seus olhos dizem o contrário. Ela sabe que ajudou aquelas crianças e agora está sendo afastada. Lígia entra no quarto com um sorriso que não chega aos olhos. Vou aplicar a medicação dos meninos agora, anuncia, tirando 2 seringas da bolsa médica. Eles estão dormindo, doutora, comenta Nair. Por isso mesmo, é o melhor momento. Vão dormir ainda mais fundo. Lívia observa tudo, um mal-estar crescendo no peito. Alguma coisa nas seringas não parece certa. Com licença, fala baixinho e sai do quarto. No corredor, escuta Lígia murmurar mais para si mesma. Essa aí quase estragou tudo. Eles não dormiram quase nada no fim de semana, comenta Nair. O patrão está destruído de novo. E o remédio da doutora? Ela aumentou a dose. Disse que era necessário para compensar o que aconteceu na sexta. Lívia franze a testa. Compensar? Compensar o fato de os meninos terem dormido bem? Às 7 horas em ponto, a doutora chega. Está diferente, mais séria, mais determinada. Cadê a faxineira? Pergunta para Nair. Está limpando a sala, doutora. Chama ela aqui. Preciso conversar. Lívia sobe as escadas com o coração acelerado. Lígia a espera no corredor, braços cruzados, olhar severo. Lívia, não é?
Sim, doutora. Preciso deixar uma coisa bem clara. Você não pode de jeito nenhum tocar nas crianças desta casa. Eles são bebês frágeis, nasceram prematuros. Qualquer contato errado pode causar infecção grave. Mas, doutora, eu só ajudei... Você não ajudou coisa nenhuma. A voz dela é dura. Você criou um problema. Os meninos passaram o fim de semana agitados porque o organismo deles foi alterado. Alterado por perfumes baratos, produtos de limpeza, bactérias. Você trabalha limpando casa, não é? Suas mãos carregam germes perigosos para bebês. Cada palavra de Lígia é como um tapa no rosto de Lívia. Entendeu bem? Não toca nas crianças, não entra no quarto deles. Se eu descobrir que desobedeceu, vou falar para o Sr. Arthur te mandar embora na mesma hora. Sim, doutora. Ótimo. Agora vou cuidar dos meus pacientes. Ela entra no quarto e fecha a porta. Lívia fica no corredor, humilhada e confusa. Será que fez algo errado? Será que machucou os bebês sem perceber? Do lado de dentro, Lígia tira uma seringa da bolsa. Não é a mesma que Arthur viu. É diferente, com um líquido transparente. Agora, vamos resolver esse probleminha. Sussurra, colocando o conteúdo na mamadeira de Pedro. O líquido é um estimulante suave, sem gosto, que deixa bebês agitados por horas. Lígia vem usando doses pequenas há 3 meses, desde que os gêmeos nasceram. O plano dela era simples: manter as crianças dependentes da medicina, se tornar indispensável para Arthur e, no momento certo, descobrir a cura, garantindo que ele se casasse com ela por gratidão. Mas na sexta-feira, uma simples faxineira quase destruiu 3 anos de planejamento. Hoje, Lígia dobra a dose. Pronto, meus pequenos. Papai vai ver que só a tia Lígia consegue cuidar de vocês. Ela murmura. Pedro e Henrique tomam as mamadeiras envenenadas sem saber. Em 1 hora, o efeito começa. Em 2, estarão gritando como nunca. O organismo deles estava alterado pelo contato de sexta-feira. Agora estou corrigindo isso. Vai piorar antes de melhorar. Confia em mim. Sou médica há 15 anos. Sei o que estou fazendo. Arthur desliga e se joga na poltrona do quarto. Os gêmeos choram há 4 horas seguidas. Eles vão morrer se continuar assim. Sussurra, com a voz embargada. No corredor, Lívia escuta e sente as lágrimas escorrerem pelo rosto. Sabia que podia ajudar, mas estava proibida de tocar neles. É quando percebe algo estranho. Na lixeira do banheiro, vê um frasco vazio de calmante infantil, o mesmo que a doutora dizia estar dando. Se ela deu o calmante, por que o frasco está no lixo vazio? E por que os meninos estão piores? Pensa. A semente da suspeita começa a germinar no coração de Lívia. E se a pessoa que deveria cuidar dos gêmeos, na verdade, estivesse fazendo mal a eles? Lívia trabalha no andar de baixo, ouvindo o choro que já dura 8 horas seguidas. É um som que perfura a alma dela, principalmente porque sabe que poderia acalmá-los. Nair aparece na cozinha, caderninho na mão, expressão preocupada. Moça, posso conversar contigo? Claro, dona Nair. Estou achando muito estranho o que está acontecendo. Eles só melhoraram quando você cuidou deles na sexta. No fim de semana, ficaram piores que nunca. Lívia para, olhando para ela. A senhora também achou esquisito demais. E tem mais. Nair olha ao redor, certificando-se de que ninguém escuta. Em 20 anos aqui, nunca vi bebê chorar tanto assim. Então não é normal. Normal não é. E mais, antes de os meninos nascerem, a doutora só vinha quando o patrão chamava. Agora aparece todo dia. Lívia sente o coração acelerar. Não está louca. Há algo errado mesmo. Dona Nair, a senhora anota tudo nesse caderno, não é? Anoto sim. É costume. Registro quem vem, quem sai, os horários.
Pode me mostrar que horas a doutora chega e que horas os meninos pioram? Nair folheia. Olha aqui. Segunda-feira, doutora chegou às 7, deu remédio 7h30. Os meninos começaram a gritar às 8h30. Ontem, terça-feira, chegou às 7, deu remédio 7h15. Eles surtaram às 8h15, sempre 1 hora depois do remédio. Lívia franze a testa. Se é calmante. Porque eles ficam piores. Dona Nair, a senhora viu os frascos que a doutora joga fora? Como assim? Vi frascos de calmante infantil no lixo. Se ela realmente dá para os meninos, por que os frascos estão vazios no lixo e eles só pioram? Nair fica pensativa. Agora que você falou, é estranho mesmo. Nesse momento, passos rápidos na escada. Arthur desce correndo, cabelo bagunçado, camisa amarrotada. Nair, onde está a Lígia? Liguei para ela, não atende. Ainda não chegou hoje, patrão. Eles estão gritando há 8 horas. Nair, 8 horas. Eles vão ter convulsão. Lívia sente o peito apertar, vendo o desespero dele. Senhor Arthur, posso sugerir uma coisa? O quê? E se o senhor tentasse não dar o remédio hoje? Só para ver se faz diferença. Ele a olha como se fosse loucura. Lívia, eles estão assim justamente porque precisam do remédio. A Lígia explicou que o organismo deles está alterado. Mas e se não for isso? E se for o remédio que está fazendo mal? Lívia! Arthur levanta a voz. Lígia é médica formada. Lívia baixa a cabeça, mas a suspeita só cresce. O telefone toca. Lígia! Graças a Deus! Precisa vir urgente, eles estão terríveis. Calma, Arthur. Chego em meia hora. Enquanto isso, pode dar mais uma dose. Está na geladeira. Arthur vai até a cozinha, abre a geladeira e pega o frasco transparente. Nair, me ajuda a dar o remédio. Lívia observa tudo e toma uma decisão. Precisa descobrir a verdade. O que vê a deixa gelada. Lígia não examina Pedro nem Henrique, não verifica a temperatura, não escuta coração. Apenas tira algo da bolsa e aplica nas mamadeiras. Dona Nair, chama baixinho. Vem ver o que é. Olha lá em cima, a doutora não está examinando, só está mexendo nas mamadeiras. Nair franze a testa. Estranho. Médico deveria examinar antes. Minutos depois, Lígia sai do quarto e conversa com Arthur no corredor. Não dá para ouvir, mas pela expressão dele, está sendo tranquilizado. Dona Nair, quando a doutora for embora, me mostra o remédio que ela deixou? Mostro sim. 1 hora depois, Lígia vai embora. Lívia e Nair sobem. Olha aqui. Nair mostra o frasco na geladeira do quarto. É isso que ela sempre deixa. Lívia lê o rótulo em voz alta. Calmante infantil natural. Mas nota algo. Dona Nair, olha isso. A tampa está violada. Alguém abriu e fechou de novo. Como sabe? Trabalho limpando casas há anos. Aprendi a reparar nessas coisas. Nair confirma. Tem razão. A tampa está torta. É quando escutam um choro diferente vindo dos berços. Pedro e Henrique começam a ficar agitados novamente. 1 hora depois do remédio, Lívia sussurra, exatamente como a senhora anotou. Meu Deus! Nair murmura. Dona Nair, faz uma coisa por mim? Amanhã, quando a doutora vier, finge que esqueceu algo no quarto. Observa ela mexer no remédio, mas sem que perceba. Se ela reagir, a gente vai saber que realmente tem alguma coisa errada. 6 horas! Pela primeira vez em meses, Lívia sente uma mistura de alívio e confirmação das suas suspeitas. E hoje de manhã eles ainda estão dormindo, Nair sussurra. Mas a doutora chegou faz meia hora. Está lá em cima. A senhora conseguiu observar ela? Pergunta Lívia. Consegui, e você não vai acreditar no que eu vi. Nair puxa Lívia para um canto da cozinha e fala baixinho.
Ela tirou uma seringa da bolsa e aplicou algo no frasco de remédio. Algo que ela trouxe de fora. Tem certeza? Absoluta. Vi ela furando a tampa do frasco com a seringa e injetando um líquido transparente. Meu Deus! E tem mais, continua Nair. Depois que aplicou, testou uma gota na própria língua. Testou para ver se tinha gosto. Fez cara de aprovação, como se estivesse conferindo se ninguém perceberia. Lívia sente o sangue gelar. Uma médica não precisaria testar remédio na língua, a menos que estivesse misturando algo que não deveria estar ali. Dona Nair, precisamos falar com o Sr. Arthur. Ele não vai acreditar na gente, Nair responde. Então, precisamos de mais provas. É quando escutam passos descendo a escada. Lígia aparece na cozinha com um sorriso que não chega aos olhos. Bom dia, pessoal. Os meninos estão ótimos hoje, dormindo como anjos. Que bom, doutora, Nair responde, tentando disfarçar. Vou deixar o remédio normal de sempre. Podem aplicar de 4 em 4 horas. Lígia sai da casa, mas dessa vez Lívia presta atenção em algo que não tinha notado antes. A médica carrega 2 bolsas, a bolsa oficial e uma bolsa térmica pequena. Dona Nair, viu aquela bolsa térmica? Vi, sim. Médico leva bolsa térmica para a casa de paciente? Não que eu saiba, remédio normal não precisa de refrigeração especial. Arthur aparece na cozinha com uma aparência bem melhor que nos últimos dias. Nair, não acredito que os meninos dormiram a noite toda. Pois é, patrão, que bom, né? A Lígia disse que é porque o novo remédio está funcionando. Lívia e Nair trocam olhares. Elas sabem que não foi o remédio que funcionou, foi a ausência dele. Senhor Arthur, arrisca Lívia, o senhor não acha estranho que eles só melhoraram quando não tomaram o remédio da noite? Mas eles tomaram, sim. A Lígia ajustou a fórmula. O senhor mesmo disse que não deu o remédio ontem à noite, lembra Nair. Arthur para e pensa. É verdade, eu não dei. Esqueci completamente. Estava tão cansado. E eles melhoraram. Coincidência? Pergunta Lívia. Senhor Arthur, insiste Nair. Posso falar uma coisa? Claro. Em 20 anos trabalhando aqui, aprendi a observar. E tem umas coisas que estão me chamando a atenção. Que coisas? A doutora sempre mexe no remédio antes de deixar aqui e os meninos sempre pioram. Exatamente 1 hora depois de tomar. Arthur franze a testa. Nair, você está insinuando que... Não estou insinuando nada, patrão. Só estou falando o que vejo. Nesse momento, o choro dos meninos recomeça lá de cima. Pedro e Henrique acordaram e já estão ficando agitados. Pronto. Arthur suspira. Vou dar o remédio para eles. Senhor Arthur, Lívia fala rapidamente. E se a gente experimentasse mais uma vez sem dar? Só para ter certeza? Lívia, por favor. Só hoje. Se eles piorarem muito, o senhor dá o remédio na hora. Arthur fica dividido. De um lado, a orientação médica de Lígia. Do outro, a evidência dos próprios olhos. Está bem, mas se eles ficarem muito mal, eu dou o remédio. Lívia sente a esperança crescer no peito. Talvez hoje descubram a verdade. Às 10 horas da manhã, algo extraordinário acontece. Os meninos que acordaram chorando gradualmente se acalmam sozinhos, sem remédio, sem intervenção, apenas com o carinho do pai e os cuidados normais. Não acredito. Arthur sussurra, olhando para os filhos tranquilos. Acredita agora que tem alguma coisa errada com aquele remédio? Pergunta Lívia. Arthur está prestes a responder quando o telefone toca. Arthur, é a Lígia. Como estão os meninos? Estão bem? Ótimo. Você deu o remédio no horário certo? Arthur olha para Lívia e Nair, que fazem não com a cabeça. Dei sim. Perfeito. Chego aí à tarde para ver como eles estão reagindo ao novo tratamento.
Quando desliga, Lívia percebe que ele mentiu para Lígia. Por que o senhor mentiu? Porque quero ter certeza de uma coisa antes de acusar uma médica do que vocês estão pensando. E como vamos ter certeza? Pergunta Lívia. Arthur fica em silêncio por um momento. Vamos testar o remédio. Meu irmão é técnico em farmácia, diz Nair. Ele pode analisar sem ninguém saber, mas isso vai demorar. Tem outro jeito, interrompe Lívia. A gente pode ver como os meninos reagem com e sem o remédio ao longo do dia. Como assim? Simples. Dividimos o dia em 2 períodos. De manhã, eles ficam sem remédio. À tarde, quando a doutora chegar, damos o remédio e vemos a diferença. Arthur considera a proposta. E se eles ficarem mal? Aí paramos na hora e chamamos outro médico. Está bem, vamos tentar. Durante toda a manhã, os meninos ficam tranquilos, fazem as necessidades normalmente, mamam sem problemas, dormem quando devem dormir, comportamento de bebês saudáveis. Às 2h30, Lígia chega para a visita da tarde. Como estão meus pacientinhos? Bem, responde Arthur, observando-a atentamente. Ótimo. O remédio está funcionando perfeitamente. Lígia sobe para o quarto dos meninos. Arthur, Lívia e Nair ficam no andar de baixo, aguardando. Meia hora depois, Lígia desce. Pronto, apliquei a dose da tarde. Eles vão ficar bem calminhos agora. Assim que Lígia sai da casa, os 3 sobem correndo para o quarto. Os meninos estão no berço, aparentemente normais, mas Arthur repara em algo. Olhem os olhos deles. Pedro e Henrique estão com os olhos mais abertos que o normal, meio vidrados, como se estivessem vendo coisas que não existem. Isso é normal? Pergunta Arthur. Não, responde Lívia. Bebê normal não fica com esse olhar. 15 minutos depois, como um relógio, o choro começa. Mas não é choro comum, é um choro desesperado de quem está sentindo algo ruim. Agora eu tenho certeza, diz Arthur, com a voz tremendo de raiva. Ela está envenenando meus filhos. O que vamos fazer? Pergunta Nair. Vamos provar. Arthur pega o telefone e liga para um médico particular que conhece. Doutor Caio, é o Arthur Valente. Preciso que venha à minha casa com urgência para examinar meus filhos. Não é emergência, mas é importante. Pode vir hoje ainda? Enquanto Arthur fala ao telefone, Lívia escuta um barulho estranho no jardim. Olha pela janela e vê Lígia parada atrás de uma árvore, observando a casa. Dona Nair, sussurra. Olha ali fora. Nair olha e fica pálida. Ela está nos espionando. Por quê? Porque sabe que descobrimos alguma coisa. Arthur desliga o telefone. O Dr. Caio vem às 4 horas. Vamos saber exatamente o que tem no sangue dos meninos. Eles não sabem que Lígia escutou tudo pela janela aberta e que já está planejando o próximo movimento. Que tipo de denúncia? Alguém relatou que uma funcionária sua está dando medicamentos controlados aos seus filhos sem prescrição médica. Arthur fica gelado. Isso é mentira, senhor. Precisamos ir aí verificar. É protocolo. Estamos a caminho. Arthur desliga o telefone e olha para Lívia e Nair, desesperado. Alguém nos denunciou. Quem? Pergunta Lívia, mas no fundo já sabe a resposta. 20 minutos depois, 2 viaturas param em frente à mansão. 4 policiais sobem para o quarto dos meninos, onde encontram Arthur, Lívia e Nair, cuidando dos bebês que choram. Quem é a funcionária responsável pelos cuidados médicos das crianças? Pergunta o sargento. Ninguém, responde Arthur. Eles são cuidados por uma médica. Temos informação de que esta senhora, ele aponta para Lívia, vem aplicando medicamentos sem autorização. Isso é mentira, diz Lívia. É quando Lígia aparece na porta, acompanhada de outro policial. Sargento,
Como relatei por telefone, encontrei evidências de que esta funcionária vem drogando as crianças. Ela abre a bolsa médica e retira um frasco de medicamento controlado. Encontrei isto escondido na casa dela. Lívia fica em choque. Isso não é meu. Eu nunca vi esse frasco na vida. E também encontrei isto. Continua Lígia mostrando um papel. Anotações dela sobre dosagens de medicamentos. Arthur pega o papel das mãos do policial. É uma receita médica falsificada com tratamentos para Pedro e Henrique, assinada por doutora Lívia Andrade. Lívia, Arthur sussurra. Como você pôde? Senhor Arthur, eu juro que nunca escrevi isso. Eu nem sei fazer receita. Eu nem sou médica. Senhora, o sargento diz, precisa vir conosco para prestar esclarecimentos. Não, eu sou inocente. Foi ela quem plantou essas coisas. Enquanto Lívia é levada, Lígia se aproxima de Arthur. Desculpe, Arthur. Sei que você confiava nela, mas eu não podia deixar seus filhos correrem risco. Arthur olha para os meninos, que continuam chorando, e para Lígia, que agora parece ser a única pessoa em quem pode confiar. Ele não percebe o sorriso discreto de satisfação no rosto da médica. Passou horas tentando explicar aos investigadores que foi vítima de uma armação, mas ninguém acredita nela. Andrade, visita! Grita um policial. Ela se levanta, esperando ver Arthur ou talvez o Dr. Caio, que poderia confirmar sua inocência. Mas é sua mãe, Dona Betina Andrade, com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Mãe, sussurra Lívia. Não me chama de mãe. Dona Betina explode. Como você pode fazer uma coisa dessas? Envenenar criança pequena? Mãe, eu não fiz nada. Foi a médica que armou para mim. Para de mentir. Saiu no jornal, passou na televisão. Todo mundo na nossa rua sabe que você falsificou receita médica. Lívia sente o mundo desabar. Se a própria mãe não acredita, quem vai acreditar? Mãe, por favor, me escuta só um minutinho. Não quero escutar nada. Você envergonhou nossa família. Seus irmãos não conseguem nem sair de casa. Para mim, você morreu. Não quero mais ver a sua cara. Dona Betina sai batendo a porta. Lívia se joga no chão da cela e chora como nunca chorou na vida. No meio da tarde, o advogado público chega para conversar. É um homem cansado, que parece ter visto muitos casos iguais. Lívia, vou ser direto com você. A situação está complicada. Eles têm evidências físicas contra você. Mas eu sou inocente. Olha, receita médica falsificada é crime grave. Pode dar de 2 a 8 anos de cadeia. Alguém plantou essas coisas. A médica armou tudo. Você tem como provar? Lívia fica em silêncio. Como provar alguma coisa de dentro de uma cela? E as crianças? Pergunta. Como eles estão? Isso não é da minha área. Meu trabalho é te defender do crime que você supostamente cometeu. Supostamente? Bem, tecnicamente, você ainda é inocente até ser julgada, mas as evidências... Ele não precisa terminar a frase. Lívia entende que até o próprio advogado não acredita nela. À noite, uma detenta mais velha se aproxima da cela. Primeira vez aqui. Espero que seja a última. Todo mundo fala isso. Que crime? Dizem que eu falsifiquei receita médica para drogar bebês. A mulher faz uma cara de nojo. Mexer com criança é coisa séria aqui dentro. Se você realmente fez isso, eu não fiz. Eu amo aquelas crianças mais do que a própria vida. Então alguém te ferrou legal. E ferrou bem feito. Lívia passa mais uma noite sem dormir, pensando em Pedro e Henrique. Será que estão chorando de novo? Será que Lígia voltou a dar os estimulantes? Será que Arthur percebeu alguma coisa? Sábado de manhã, a notícia que ela mais temia chega através de uma guarda. Aqueles bebês que você envenenou foram internados de madrugada. O coração de Lívia para. O quê?
Estão na UTI pediátrica com convulsões e febre altíssima. Os médicos acham que foi overdose dos remédios que você deu. Lívia grita e corre para as grades da cela. Não, eu não dei remédio nenhum. Me deixa sair. Preciso falar com alguém. Fica quieta aí, você não vai a lugar nenhum. Eles vão morrer. Vocês não entendem. É a médica que está matando eles. Mas ninguém escuta. Para todos ali, ela é apenas mais uma criminosa tentando escapar da responsabilidade. Lívia se joga no chão da cela, soluçando. Pedro e Henrique estão morrendo e a pessoa que pode salvá-los está trancada numa cadeia. Do lado de fora, nos corredores do hospital, Arthur caminha de um lado para o outro como um louco. Seus filhos estão ligados a aparelhos, lutando pela vida. Como isso aconteceu, Lígia? Ele pergunta pela 10ª vez. Arthur, eu avisei. A faxineira estava drogando eles há semanas. O organismo acumulou a substância e agora está reagindo. Mas eles estavam melhorando. Era o efeito da droga. Agora que paramos de dar, o corpo deles está entrando em abstinência. Arthur aceita a explicação, porque não tem outra opção. Lígia é médica. Ela sabe do que está falando. O que ele não sabe é que, naquele exato momento, Lígia está aplicando doses ainda maiores de estimulantes nos meninos. Seu plano é simples: fazer os bebês ficarem tão mal que ele se case com ela por desespero e gratidão quando ela finalmente curar os pequenos. Na prisão, Lívia recebe mais uma notícia devastadora. Andrade, seu caso virou nacional. Você é a mulher mais odiada do Brasil agora. E era verdade. A história da faxineira que envenenou bebês gêmeos de um empresário está em todos os canais de televisão. Sua foto aparece em jornais e sites. Protestos se formam em frente à delegacia pedindo justiça. Assassina de bebês! Alguém grita da rua. Cadeia nela! Lívia se encolhe no canto da cela. Sua vida virou um inferno público, enquanto a verdadeira culpada é tratada como heroína por tentar salvar as crianças. Mas o pior de tudo é saber que, enquanto ela apodrece numa cela, Pedro e Henrique estão morrendo nos braços de quem realmente os envenenou. Deus! Ela sussurra no escuro da cela. Se o Senhor existe mesmo, protege esses meninos. Eles não merecem isso. E por algum milagre, do outro lado da cidade, alguém está começando a fazer perguntas que Lígia não esperava. Domingo, 6h. No Hospital São José, Arthur não sai do lado dos filhos há 36 horas. Pedro e Henrique estão na UTI pediátrica, com monitores mostrando sinais preocupantes, febre que não baixa e pequenas convulsões que vêm em ondas. Como eles estão, doutor? Arthur pergunta ao doutor Miguel, o pediatra responsável. Estáveis, mas ainda preocupantes. Vamos ter os resultados dos exames toxicológicos amanhã cedo. Até lá, vamos mantê-los hidratados e monitorados. O organismo precisa eliminar o que quer que seja naturalmente. Arthur passa a mão pelo rosto. 3 dias sem dormir direito, sem comer, sem conseguir pensar em outra coisa. Lígia chega com uma xícara de café. Arthur, você precisa descansar um pouco. Não consigo. Olha para eles, Lígia. Eu sei que é difícil, mas eles vão ficar bem. Confia em mim. Como você tem tanta certeza? Porque conheço esse tipo de intoxicação. Já vi casos parecidos. E o que Arthur não sabe é que Lígia está mentindo. Ela nunca viu caso parecido, porque ela mesma criou essa situação. Nair chega para visitar os meninos. Como funcionária da família há 20 anos, conseguiu autorização. Como eles passaram a noite, patrão? Mal, Nair. Muito mal. E a Lívia? O senhor não foi visitá-la ainda? Arthur fica desconfortável. Depois do que ela fez? Patrão, Nair fala baixinho. Posso dizer uma coisa? Como alguém que conhece a família há tanto tempo, fala.
Eu vi a Lívia com esses meninos. Vi o jeito que ela cuidava, o carinho que ela tinha. Aquela moça jamais faria mal a uma criança. Mas as evidências... Evidência pode ser inventada, patrão. Coração, não. E o coração dela com os meninos era puro. Arthur fica pensativo. No fundo, ele também tem dúvidas. Nair, você acha que eu devia ir falar com ela? Acho que o senhor devia, pelo menos, escutar o lado dela. Lígia, que estava mexendo no celular, escuta a conversa e fica alerta. Arthur, ela interrompe. Você não acha melhor se concentrar nos meninos agora? Essa mulher só vai te deixar mais angustiado. Talvez você tenha razão. Nair não desiste. Patrão, me permite fazer uma pergunta? Claro. Desde que a Lívia foi presa, os meninos melhoraram ou pioraram? A pergunta cai como uma bomba. Arthur nunca tinha pensado assim. Pioraram. Então não é estranho? Se ela estivesse realmente envenenando, eles não deviam melhorar sem ela? Lígia sente o coração acelerar. A pergunta de Nair é perigosa. Nair responde com autoridade médica. Intoxicação não funciona assim. O corpo leva tempo para eliminar as substâncias. É normal piorarem antes de melhorar. Ah, entendi. Mas Nair não entendeu nada. Na verdade, ficou ainda mais desconfiada. Patrão, ela sussurra quando Lígia se afasta. O senhor não acha que devia pelo menos conversar com a Lívia? Só para ter certeza? Arthur olha para os filhos ligados aos aparelhos. Está bem, mas só para esclarecer essa história de uma vez. O que eles não sabem é que essa decisão vai começar a desmontar 3 anos de mentiras. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Arthur se senta na sala de visitas da delegacia, nervoso e revoltado, mas também curioso. Quando Lívia aparece, ele se choca com a mudança. Em 4 dias, ela parece ter envelhecido anos, magra, pálida, com olheiras profundas. Senhor Arthur. Ela fala baixinho. Lívia, como estão os meninos? Por que o senhor se importa, depois do que dizem que eu fiz? Porque eu amo eles mais que qualquer coisa neste mundo. Arthur estuda o rosto dela. Não vê maldade, não vê mentira, vê dor real. Lívia, me explica uma coisa. Se você realmente ama meus filhos, por que faria aquilo? Porque eu não fiz, senhor Arthur. Eu juro pela alma da minha mãe que nunca machucaria essas crianças. Encontraram evidências que foram plantadas pela doutora Lígia. Lívia, isso é uma acusação muito grave. Eu sei, mas é a verdade. Lívia conta tudo. Os padrões que ela e Nair descobriram, os frascos violados, a forma como os meninos sempre pioravam depois dos remédios. Senhor Arthur, seus filhos só ficavam agitados depois que ela dava a medicação. O senhor mesmo viu isso na quinta-feira. Arthur lembra. É verdade. Quando não deu o remédio, os meninos melhoraram. Mas por que a Lígia faria uma coisa dessas? Não sei. Só sei que ela está fazendo. Você tem como provar. De dentro de uma cela. Como? Arthur sai da delegacia com a cabeça fervilhando. As palavras de Lívia fazem sentido, mas são tão graves que parte dele não quer acreditar. De volta ao hospital, encontra o Dr. Miguel saindo do quarto dos meninos. Doutor, como eles estão? Curiosamente, um pouco melhor hoje. A febre baixou 1 grau. Sério? Sim, se continuar assim, talvez possamos retirar alguns monitores amanhã. Arthur fica pensativo. Os meninos estão melhorando no hospital, longe de qualquer medicação de Lígia. Doutor, posso fazer uma pergunta técnica? Claro. Se alguém estivesse dando alguma substância para manter bebês agitados, eles melhorariam quando parassem de receber essa substância? O Dr. Miguel franze a testa. Dependeria da substância, mas, sim, se fosse um estimulante, por exemplo, eles se acalmariam gradualmente quando parassem de receber.
E quanto tempo levaria? Uns 2 ou 3 dias. Por quê? Só curiosidade. Mas não é curiosidade. Arthur está começando a juntar as peças. Nesse momento, Lígia aparece no corredor. Arthur, como estão os meninos? Melhor. O doutor disse que a febre baixou. Que bom. Ela responde, mas sua expressão não condiz com alívio. Lígia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Que tipo de medicação você estava dando para os meninos em casa? Calmante, natural. Por quê? O doutor disse que eles podem estar melhorando porque pararam de receber alguma substância. Não seria o contrário? Lígia fica nervosa. Cada caso é um caso, Arthur. Não dá para generalizar. Mas você acabou de dizer que conhece esse tipo de intoxicação. Conheço, mas cada organismo reage diferente. Arthur percebe que as respostas dela não estão batendo. Lígia, você trouxe alguma medicação para aplicar hoje? Trouxe, mas vou conversar com o Dr. Miguel antes. Que medicação? Complemento vitamínico para ajudar na recuperação. Arthur não responde, mas decide observar mais de perto. Terça-feira, 8 horas da manhã. O Dr. Miguel chama Arthur com urgência. Senhor Arthur, preciso conversar com o senhor. Aconteceu alguma coisa? Chegaram os resultados dos exames toxicológicos dos seus filhos. Arthur sente o estômago apertar. E eles têm anfetamina no sangue. Anfetamina é um estimulante muito forte. Em bebês, pode causar exatamente os sintomas que seus filhos apresentaram. Doutor, de onde pode ter vindo isso? Só médicos têm acesso à anfetamina pura. E pelos níveis que encontramos, a aplicação vem sendo feita regularmente há cerca de 2 meses. Arthur sente as pernas bambas. 2 meses foi quando a Lígia começou a tratá-los. Quem é Lígia? A médica particular da família. O Dr. Miguel fica sério. Senhor Arthur, preciso informá-lo de que vamos comunicar isso às autoridades. Isso é envenenamento de menores. Nesse momento, Lígia aparece no corredor. Arthur, como estão meus pacientinhos hoje? Lígia, ele fala com voz controlada. O doutor quer conversar com você. Comigo? Sobre o que, Dr. Miguel? Doutora, sou o Dr. Miguel, responsável pela unidade de terapia intensiva. Preciso esclarecer alguns pontos sobre o tratamento que a senhora vinha dando aos meninos. Claro. Que pontos? Encontramos anfetamina no sangue deles. Lígia empalidece, mas tenta disfarçar. Anfetamina? Impossível. Eu só dava calmante natural. A senhora tem a receita desse calmante? Tenho, claro. Ela mexe na bolsa, mas demora mais que o normal. Que estranho. Acho que esqueci no consultório. Doutora, continua o Dr. Miguel, a quantidade de anfetamina indica a aplicação regular por 2 meses. A senhora consegue explicar isso? Deve ter sido a faxineira. Ela é que estava drogando as crianças. A faxineira está presa há 5 dias, responde o médico, e o nível de anfetamina no sangue indica a aplicação recente. Lígia fica sem resposta. Doutora, vou precisar que a senhora acompanhe nossa investigação. Investigação? Envenenamento de menores é crime grave. A polícia vai querer conversar com a senhora. É quando Lígia percebe que seu mundo está desabando. Ainda assim, não confessa, tenta se defender. Isso é um mal-entendido. Eu sou médica respeitada há 15 anos. Justamente por isso é mais grave, devolve o Dr. Miguel. Arthur, que escutou tudo em silêncio, finalmente fala. Lígia, me olha nos olhos e me diz a verdade. Você estava dando anfetamina para os meus filhos? Arthur, eu jamais... Ela tenta sustentar o olhar, mas não consegue. Eu posso explicar? Então explica. Em vez de confessar, tenta fugir. Preciso ir buscar os documentos no meu consultório.
Volto já. A senhora não vai a lugar nenhum, diz o doutor Miguel. A segurança do hospital já foi acionada. É quando Lígia entende que não tem mais saída. Terça-feira, 2 horas da tarde, na sala de segurança do hospital, Lígia está sentada entre Arthur, o Dr. Miguel e 2 investigadores da polícia. Ela ainda tenta negar tudo. Eu nunca dei anfetamina para essas crianças, insiste. Doutora, diz um dos investigadores, temos o laudo toxicológico, as declarações do pai e o registro de sua presença constante na casa durante o período da intoxicação. Coincidência? A senhora tem alguma explicação para a anfetamina no sangue dos bebês? Foi a faxineira. A faxineira não tem acesso à anfetamina de uso médico. A senhora tem? Lígia fica em silêncio. Arthur não aguenta mais. Pelo amor de Deus, Lígia, para com essa mentira. Meus filhos quase morreram. Eu não queria que eles morressem. A frase sai antes que ela perceba. É a primeira brecha na versão de Lígia. Então a senhora admite que deu alguma coisa para eles? Pressiona o investigador. Ela tenta voltar atrás. Não, eu quis dizer que ninguém queria que eles morressem. Não foi isso que a senhora disse. Corta Arthur. Ele se levanta nervoso. Lígia, você é médica. Você sabe que mentir numa investigação criminal só piora a sua situação. Eu não estou mentindo. Então me explica por que meus filhos só melhoraram quando pararam de tomar o seu remédio. Ele avança. Na quinta-feira, quando eu não dei o seu remédio, eles dormiram a noite inteira. Foi coincidência? E aqui no hospital, sem o seu remédio, eles estão melhorando a cada dia. Lígia está encurralada, mas ainda resiste. Arthur, você está muito estressado. Não está pensando direito. O Dr. Miguel intervém. Doutora, temos as câmeras de segurança do hospital. A senhora foi vista aplicando algo nos meninos ontem à noite durante a troca de plantão. O sangue de Lígia gela. Que câmeras? O setor de tecnologia da informação tem monitoramento 24 horas. Queremos saber o que a senhora aplicou às 3 da madrugada. Era soro, eles estavam desidratados. Soro não precisa ser escondido da enfermagem. Por que a senhora não comunicou? Lígia não tem resposta. O investigador se inclina para a frente. Doutora, vamos facilitar para a senhora. Sabemos que aplicou anfetamina. Temos provas. A única coisa que queremos saber agora é por quê? Lígia olha em volta da sala. Arthur com ódio nos olhos, o Dr. Miguel balançando a cabeça, os investigadores aguardando. Ela entende que acabou. Começa, a voz trêmula. Fala, Lígia, sussurra Arthur. Pelo menos isso você me deve. Eu fiz porque as lágrimas descem. Porque eu te amo, Arthur. O silêncio na sala é total. Eu te amo há anos, desde que sua esposa morreu. E eu pensei que, se eu cuidasse dos meninos, se eu fosse indispensável para eles, você envenenou meus filhos por amor? Arthur sussurra, incrédulo. Não era para machucar. Era só para eles precisarem de mim, para você ver que eu era importante. Importante? Você quase matou eles. A dose era pequena, calculada. Eu sou médica, eu sabia o que estava fazendo. E quando a Lívia conseguiu acalmá-los, eu tive que aumentar um pouco. Ela ia estragar tudo. Aumentar? Você aumentou a dose de droga nos meus filhos por ciúme? Lígia agora soluça. Eu te amo tanto. Faz anos que espero uma chance. Arthur se levanta, tremendo de raiva. Isso não é amor, Lígia. Isso é loucura. É amor, sim. Tudo que fiz foi por amor. Amor não machuca criança inocente. O investigador faz sinal para os colegas. Doutora, a senhora está presa por tentativa de homicídio e exercício ilegal da medicina. Enquanto Lígia é levada ainda gritando que ama Arthur, ele fica na sala destruído. Doutor, diz ao Dr. Miguel, preciso ir buscar uma pessoa.
uma pessoa inocente que está presa por um crime que não cometeu. Vá. Seus filhos estão seguros agora. E pela primeira vez em meses, Arthur sabe que é verdade. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Arthur está na delegacia, lidando com papelada e burocracia. Mesmo com a confissão de Lígia, soltar alguém da prisão não é simples. Senhor Arthur, explica o delegado, a senhora Lívia vai ser liberada hoje, mas o processo contra ela só vai ser arquivado oficialmente em algumas semanas. E ela pode ficar em casa enquanto isso? Pode, sim. E a indenização por danos morais? Vou cuidar disso depois. Agora eu só quero tirar ela daqui. Às 11h30, Lívia finalmente sai da cela. 5 dias que pareceram 5 anos. Ela carrega uma sacola plástica com os poucos pertences que tinha quando foi presa. Quando vê Arthur no corredor, para e o encara. Não sorri, não demonstra alívio, só cansaço e uma mágoa profunda. Lívia. Senhor Arthur, você está livre. A Lígia confessou tudo. Eu sei. O delegado me contou. Ela é que estava envenenando os meninos. Eu estava certa desde o começo. Lívia ri, sem graça. Eu estava certa. Mas o senhor acreditou nela durante meses? Em mim, nenhum dia. A frase corta Arthur como lâmina. Lívia, eu sei que errei. Errou? Ela balança a cabeça. Senhor Arthur, o senhor destruiu minha vida. Minha própria mãe disse que eu morri para ela. Passou na televisão que eu sou envenenadora de bebê. Eu vou consertar isso tudo. Como? Como é que vai consertar 5 dias de inferno? Como vai fazer minha mãe voltar a me amar? Arthur não tem resposta. Senhor Arthur, obrigada por me tirar da cadeia. Mas agora eu só quero ir para casa e tentar juntar os pedaços da minha vida. E os meninos? Eles estão sentindo sua falta. Lívia para na porta da delegacia. Como eles estão? Melhorando a cada dia, sem o veneno da Lígia, estão ficando saudáveis. Que bom. Lívia, volta para cuidar deles, por favor. Não posso. Por quê? Porque não confio mais no Senhor. E ela vai embora, deixando Arthur sozinho na calçada, entendendo que vai ser muito mais difícil reconquistar a confiança dela do que imaginava. Primeiro mês. Depois de uma semana insistindo, Lívia finalmente aceita voltar, mas com condições rígidas. Eu volto, ela diz a Arthur na porta da casa dela, mas não como faxineira, e não moro na mansão, como a senhora quis antes. Cuido dos meninos durante o dia e volto para minha casa à noite, todos os dias. Tudo bem. Quero o dobro do que ganhava antes. Pode ser o triplo. E o senhor para de tentar conversar comigo sobre assunto pessoal. Somos patrão e empregada. Só isso. Nos primeiros dias, a relação entre eles é gelada. Lívia chega pontualmente às 7, cuida dos meninos gêmeos com todo o amor do mundo, mas trata a Arthur como se ele fosse invisível. Bom dia. Bom dia. Os meninos dormiram bem? Sim. Mamaram às 5. Obrigado. E só. Mais nada. Os meninos, por outro lado, florescem com Lívia de volta. É como se a vida tivesse voltado ao normal para eles. Dormem melhor, comem melhor, sorriem mais. Mas Lívia não está bem. Arthur percebe que ela tem pesadelos. Às vezes grita dormindo no sofá da sala durante o período de descanso dos meninos. Outras vezes fica paralisada quando escuta sirene de polícia. Lívia, você está bem? Tô ótima. Parece que não dormiu. Minhas noites não são problema do Senhor. Uma tarde, um repórter aparece na porta da mansão. Posso falar com a Lívia Andrade? Lívia fica branca como papel. Não vou falar com a imprensa. Ela sussurra para Arthur. Pode deixar comigo. Arthur sai e conversa com o jornalista. Quando volta, encontra Lívia tremendo no banheiro.
Eles foram embora, e se descobrirem onde eu moro, e se aparecerem na casa da minha mãe de novo? Arthur vê que ela está tendo uma crise de ansiedade. Respira devagar, ninguém vai te incomodar. Como o senhor pode garantir? Porque vou contratar segurança para você. Não preciso de caridade. Não é caridade, é responsabilidade minha. Eu que coloquei você nessa situação. É a primeira vez que Arthur assume a culpa real pelo que aconteceu. Segundo mês, a rotina continua tensa, mas Arthur percebe pequenas mudanças. Lívia ainda é fria com ele, mas às vezes esquece e responde alguma pergunta de forma mais natural. Como foi o fim de semana dos meninos? Pedro está querendo engatinhar, fica tentando se arrastar no tapete. Sério? Ele não está muito novo? Cada bebê tem seu tempo. Ele é curioso igual a você. Lívia percebe que a conversa saiu do profissional e volta a ser fria. Vou preparar a papinha deles. Um dia, Arthur chega em casa e encontra Lívia chorando no jardim enquanto os gêmeos dormem. Aconteceu alguma coisa? Nada que o senhor precise saber. Lívia, você está chorando. Alguma coisa aconteceu. Fui ao mercado de manhã e todo mundo ficou me olhando. Uma senhora falou para o neto que eu era a mulher que envenenou o bebê. Arthur sente o peito apertar. Sinto muito. Não adianta sentir, o estrago está feito. Vou dar uma entrevista na televisão. Vou explicar tudo. E o senhor acha que vai adiantar? Que as pessoas vão parar de me olhar como se eu fosse um monstro? Arthur não sabe o que responder. Lívia, me deixa ajudar. Já ajudou demais. Naquela noite, Arthur liga para um jornalista conhecido e agenda uma entrevista para a semana seguinte. Se ele causou o problema, vai tentar resolver. Terceiro mês. A entrevista de Arthur repercute bem. Ele conta a história toda. Assume a culpa por ter acreditado nas mentiras de Lígia e pede desculpas públicas a Lívia. Lívia Andrade é uma mulher honesta e trabalhadora que foi vítima de uma médica criminosa. Eu cometi o erro de duvidar dela quando deveria ter confiado. Peço perdão publicamente por isso. Alguns jornais fazem matéria sobre o caso, mostrando o outro lado da história. Aos poucos, a opinião pública começa a mudar. Mas, em casa, Lívia continua distante. Vi sua entrevista, ela comenta certa manhã. Foi bonita, mas ainda não muda o que aconteceu. Eu sei, mas é um começo. Nesse mesmo mês, algo importante acontece. Dona Betina aparece na mansão. Quero falar com minha filha. Arthur chama Lívia, que fica tensa ao ver a mãe. Mãe, vim pedir perdão. Lívia não responde. Vi a entrevista dele na televisão. Entendi que você estava falando a verdade desde o começo. A senhora não acreditou em mim quando eu mais precisei. Eu sei. Estou muito arrependida. Arrependimento não traz de volta os dias que passei sozinha na cadeia. Lívia, por favor, você é minha filha, eu te amo. A senhora falou que eu tinha morrido para a senhora. Dona Betina começa a chorar. Falei besteira, estava com raiva, com vergonha, mas você sempre vai ser minha filha. Lívia também chora, mas ainda não consegue perdoar. Preciso de tempo, mãe. Quanto tempo? Não sei. Só sei que não está fácil confiar em ninguém agora. Quarto mês. Lívia finalmente aceita almoçar na casa da mãe num domingo. É o primeiro passo para a reconciliação familiar. Como estão os meninos? Pergunta Dona Betina. Lindos. Pedro já engatinha e Henrique está tentando. E o patrão trata você bem? Trata. Não tenho do que reclamar. Lívia, posso falar uma coisa? Pode. Eu vejo no seu olho que você gosta dele. Mãe, não tem nada de errado nisso. Ele é um homem bom e solteiro. Ele é meu patrão e eu sou empregada. E daí?
Você é uma mulher honesta, trabalhadora, carinhosa. Qualquer homem seria sortudo de ter você. Lívia fica em silêncio. Há meses, não pensa em si mesma como mulher, só como cuidadora dos gêmeos. Na mansão, Arthur também está mudando. Ele passa a observar mais Lívia, não só como babá dos filhos, mas como pessoa, carinhosa, dedicada, inteligente. Uma tarde, ele a encontra ensinando Pedro a bater palmas. Vamos, pequeno, bate palminha. Pedro ri e tenta imitar, mas as mãozinhas não se encontram direito. Ele está aprendendo rápido, comenta Arthur. São muito espertos os dois, responde Lívia. Igual a mãe. Lívia para de brincar. Eles não são meus filhos, mas você cuida como se fossem. É meu trabalho. É só trabalho. Lívia o encara nos olhos pela primeira vez em meses. O que o senhor quer dizer? Que eu vejo como você olha para eles, como cuida, como eles sorriem quando te veem. Isso não é só trabalho, Lívia. E eu vejo como eles olham para você. Para eles, você é mãe. Não posso ser mãe de filhos que não são meus. Pode sim. Mãe é quem cuida, quem ama, quem está presente. Lívia mexe, nervosa, no brinquedo de Pedro. Por que está me falando isso? Porque quero que você saiba que admiro você. Muito. É a primeira vez que Arthur demonstra interesse romântico. Sutil, mas claro. 5º e 6º mês. A relação entre eles vai esquentando aos poucos. Conversas que começam sobre os gêmeos e terminam em assuntos pessoais. Lívia, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que você tem tanto jeito com criança? Lívia fica em silêncio por um momento. Porque perdi um. Como assim? Há 2 anos eu estava grávida. Perdi o bebê no 4º mês. Arthur sente um aperto no peito. Mas sinto muito. Por isso me identifico tanto com seus filhos. Eles têm a idade que meu filho teria. Filho? Era menino. Ia se chamar João. Pela primeira vez desde que voltou, Lívia olha diretamente nos olhos dele. Por isso doeu tanto quando o senhor achou que eu faria mal a eles. Depois de perder meu próprio filho, jamais machucaria o filho de outra pessoa. Arthur fica em silêncio, entendendo pela primeira vez a dimensão real da dor que causou. Em junho, no aniversário de 6 meses dos gêmeos, Arthur organiza uma festinha pequena. Convida a dona Betina, Nair e alguns amigos próximos. Obrigada por me incluir, diz Lívia, ao receber o convite. Claro, você faz parte da família deles. Durante a festa, Arthur observa Lívia brincando com Pedro e Henrique. Ela sorri de verdade pela primeira vez em meses, e ele se dá conta de que está apaixonado. No fim da festa, quando Lívia vai embora, ele a acompanha até o portão. Obrigada pela festa. Os meninos adoraram. Lívia... O quê? Você está bonita hoje. Sorrindo. Ela fica sem graça. Obrigada. Fazia tempo que eu não te via sorrindo assim. É que os meninos me fazem feliz. Só eles? Lívia o olha, entendendo a pergunta que ele não fez. Boa noite, Arthur. É a primeira vez em 6 meses que ela o chama pelo nome, sem senhor. 7º mês. As coisas mudam definitivamente entre eles. Lívia continua voltando para casa todos os dias, mas as conversas ficam mais longas, mais íntimas. Arthur, posso perguntar uma coisa? Claro. Você amava sua esposa? Por que quer saber? Curiosidade. Arthur pensa antes de responder. Aprendi a amar. Não foi amor à primeira vista. Como assim? O casamento foi arranjado pelas famílias. Com o tempo criei carinho, respeito. Quando ela morreu, pensei que nunca mais ia sentir nada por ninguém. E agora? Agora descobri que estava errado. O coração de Lívia acelera. Arthur, posso terminar?
Ela faz que sim com a cabeça. Descobri que é possível amar de verdade. Amar alguém pela pessoa que ela é, pela forma como cuida dos outros, pela força que tem. Não sei onde quer chegar. Quero chegar ao fato de que me apaixonei por você. Lívia fica em silêncio por um longo tempo. Não pode falar isso. Por quê? Porque tenho medo. Do quê? De acreditar e depois descobrir que está mentindo. Eu nunca mentiria sobre isso. Já mentiu sobre outras coisas. Nunca menti, só me enganei e aprendi a lição. Que lição? Que confiar em alguém é apostar na pessoa mesmo quando tudo parece estar contra ela. Lívia sente os olhos marejarem. Arthur, eu também me apaixonei por você, mas tenho muito medo. Do quê? De ser feliz e depois perder tudo de novo. Não vai perder. Ah, como sabe? Porque desta vez eu vou lutar por você. Por nós. 8º mês, em agosto. Quando os gêmeos fazem 8 meses, Arthur finalmente se declara de verdade. Eles estão no jardim, vendo Pedro e Henrique tentarem ficar em pé, apoiados na mesa. E estão falando também, comenta Arthur. Pedro falou mamãe ontem. Foi para você, não foi? Olhando para você. Lívia sorri. Deve ter sido coincidência. Não foi, não. Ele te reconhece como mãe. Nesse momento, Henrique balbucia. Mamã, olhando diretamente para Lívia. Os dois. Arthur sussurra. Lívia não consegue segurar as lágrimas. Arthur, e se der errado? E se não der certo? E se der certo? Ela o encara. Você me ama mesmo? Amo mais que tudo. Mesmo eu sendo pobre? Dinheiro não faz ninguém melhor ou pior. Você tem algo que dinheiro não compra. O quê? Um coração bom. E é isso que importa. E sua família, seus amigos, o que vão falar? Vão falar que eu sou o homem mais sortudo do mundo. Lívia finalmente sorri. Tá bem. Tá bem o quê? Tá bem. Eu aceito tentar. Aceito ver se pode dar certo entre a gente. Arthur a puxa para um abraço cuidadoso. Eu te amo, Lívia. Eu também te amo. Um ano depois, no jardim da mesma mansão onde tudo começou, Arthur e Lívia se casam numa cerimônia pequena e emocionante. Pedro e Henrique, agora com 1 ano e 4 meses, correm pelo jardim com seus primeiros passinhos inseguros. Dona Betina está na primeira fileira, orgulhosa da filha. Nair foi promovida a governanta-chefe e ganhou um aumento. A família de Arthur aceitou Lívia depois de conhecê-la melhor. Durante a cerimônia, os gêmeos fazem todo mundo rir quando gritam "Mamãe!" no meio dos votos. Acho que eles aprovam, comenta o padre sorrindo. Depois da festa, quando os convidados vão embora, a nova família se reúne no quarto dos meninos. Eles cresceram tanto. Lívia sussurra, vendo os gêmeos dormirem tranquilos. E vão crescer sabendo que foram amados, desde pequenininhos, por uma mulher que escolheu ser mãe deles. Escolheu? Porque mãe não é só quem dá à luz, é quem escolhe amar. Lívia sorri e se aconchega no marido. Obrigada. Por quê? Por ter me dado a chance de ser mãe e de ser feliz. Obrigado você por ter me ensinado o que é amor de verdade. E longe dali, numa penitenciária feminina, Lígia assiste ao noticiário que mostra o casamento. Ela perdeu tudo o que queria. Arthur, a profissão, a liberdade. Mas a justiça foi feita. Na mansão, Pedro e Henrique dormem, sabendo que são amados. E Lívia finalmente entende que, às vezes, a família que escolhemos é mais forte do que a família do sangue. O amor venceu, e desta vez, para sempre. Gostou dessa história? Lígia teve o que mereceu ou foi pouco? Me conta nos comentários.